E aí, game designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos, e hoje eu vou fazer aquele tema discussão, conversa rápida sobre algo que já vem um debate há um longo tempo, mas que sempre vale a pena a gente trazer essa discussão aqui e também, claro, ser convidado e convidada a deixar os comentários aí também as suas impressões e opiniões sobre isso. Gente, fato é que assim, quando se fala de Game Design Document ou documento de Game Design, né, sempre tem umas discussões que eu particularmente acho meio bobas até, né, porque na verdade falha-se no entendimento propriamente do que se está se referindo e muito daquele referencial que as pessoas têm sobre isso, né. Fato é, gente, que um jogo precisa de um planejamento, né, de menor grau muitas vezes ou de maior grau. Esse planejamento ele vai acontecer de alguma forma, né, e muitas vezes documentado através de um plano, né, de um plano que vai ser realizado. Muito conhecido, há muito tempo foi utilizado na indústria, as bíblias de game design, os Game Design Bible, que a gente chamava, que eram umas baitas de umas documentação assim, cheia de páginas, com muitas vezes nem tinha imagem nenhuma, era repleta de texto. Pode pegar aí documentação do GTA, por exemplo, das antigas, você vai ver que era uma documentação um pouco mais extensa e cheia de texto, e basicamente esse era o modelo de fazer na época, porque na verdade, gente, a indústria de jogos é uma indústria de jogos digitais, bem entendido, é uma indústria recente, e que está se aprimorando, né? Se aprimorou, foi acontecendo e foi se formalizando e profissionalizando ao longo do processo. Então é normal que no início ainda se tenha coisas muito que estavam tentando engatinhar, que viram que não funcionava e tentaram outros formatos, e aí a tecnologia também traz outras formas de fazer melhor e que funcionam de forma mais objetiva, rápida e barata também, para que as equipes possam ser conduzidas. Então essas foram as primeiras iniciativas, e daí com isso veio o tal do documento de game design também, que ele simplificava um pouco o Bible, mas ainda assim optava por um documento escrito que também detalhava isso aí. Com a prática, gente, com as ferramentas que a gente tem hoje, Miro, Figma e Trello e outras ferramentas que você pode citar nos comentários aí, dizer o que você está usando, Notion da vida e por aí vai, acaba que o documento clássico tradicional acaba perdendo, aquele formato acaba perdendo sua utilidade. O fato é, né, acaba se tornando uma coisa muito engessada, uma coisa muito burocrática também, né, e dado o contexto de jogo que tu vai trabalhar muitas vezes, acaba se tornando desnecessário fazer todo aquele processo. Às vezes você consegue com uma página, um documento de uma página, por exemplo, um Game Design Canvas da vida, você consegue montar já isso em uma página ali e tudo que tu precisa tá ali já para trabalhar no desenvolvimento. Mas dependendo, claro, da complexidade do jogo, às vezes precisa detalhar mais algumas coisinhas, né? Lembrando sempre de que o planejamento também, a gente não faz tudo de uma vez para depois implementar. A gente vai fazendo gradativamente, como metodologias ágeis pregam, na verdade, né? Na Ágil você tem isso, né? Você tem a questão de montar um produto backlog, um produto de requisitos ali. Você faz aí, a cada ciclo, uma versão jogável nesse processo, com base num planejamento muito mais objetivo e rápido, e não burocrático também. E aí no final você gera uma versão jogável para testar. Por que isso? Para que você já desde cedo já valide na prática, de forma jogável, se o teu jogo está se caminhando para um caminho daquilo que você espera de experiência para o teu jogador, né, basicamente, né? Então, quer dizer, hoje isso já evoluiu muito, só que a gente cita muito o termo ainda Game Design Document, porque virou meio que o sinônimo de plano de jogo, né? Lembrando que o plano, gente, é o documento, o planejamento é o processo, tá? E o plano de jogo, então virou muito essa associação. Mas geralmente quando a gente fala para as pessoas de plano, de GDD, de Game Design Document, as pessoas já associam aquele documento antigo. E aí falam, mas as empresas grandes não usam mais, porque usam outras formas de fazer, né? Até eu vi outro dia, um rapaz comentou, né, que se usam planilhas, né? Exatamente. E claro, gente, cada empresa às vezes vai buscar outras formas de fazer. O que eu sempre digo é que assim, gente, o formato de como tu vai fazer o planejamento muda de acordo com o porte de empresa, com a equipe de desenvolvimento, que às vezes tem uma empresa, mas tem uma equipe, uma célula que vai trabalhar nisso, né? E muda também o porte de jogo que tu vai trabalhar, a necessidade, né, de jogo que tu vai trabalhar. Mas o planejamento, gente, sempre tem que existir, de um nível maior ou menor, e o formato são os mais variáveis possíveis. É isso que tem que ficar claro. Eu uso muitas vezes aqui o GDD, o Game Design Document do canal, gente, porque nas pesquisas, a associação maior das pessoas para plano de jogo, de fazer jogo, é o GDD. Então, para eu trazer essas pessoas para cá, eu vou falar de GDD, como fiz nesse vídeo, inclusive. Só que
aqui eu trago e desmistifico que o GDD não é só aquele documento. Pode fazer aquele documento, mas se funcionar para tua equipe também, porque tu tem que ver aquilo que é mais eficaz para trazer resultados, né? E aquilo que vai trazer mais produtividade para tua equipe, né? Muitas vezes não é o melhor formato. E aí tudo bem, você adapta, traz outros formatos. Eu mesmo, gente, na minha vida de prática profissional, já trabalhei com vários formatos. Formato de animação, formato com PowerPoint, formato com texto também, formato com imagens, formato com pastas de imagem. Eu trabalhei com Wiki, que hoje o Notion faz essa parada muito parecida com era a Wiki de antigamente, né? Só que de uma maneira muito melhor. Então, sabe, eu já fiz várias formas, porque cada equipe, cada projeto, cada necessidade é única, e você como game designer vai escolher e vai ter que ter a percepção de ver qual que é o melhor caminho para se trabalhar esse teu plano de jogo, como vai traçar. O que agora, o que não dá pra mim é dizer que assim, jogo não tem que planejar, não precisa de planejamento é bobagem. Cara, se a gente continuar levando a área de jogos dessa forma, dizer que é bobagem isso, que não tem que fazer planejamento nenhum, que não serve pra nada, a gente vai continuar sendo um bando de amadores que não sabem fazer jogo de forma profissional. Pra mim, o caminho do profissionalismo na área é buscar sim o planejamento. Claro, associado à prototipagem, testar, validar, óbvio. Com certeza, mas tem que ter sim processos claros, tá? Porque toda empresa que eu vejo aí que cresce rapidinho, começa a se embananar toda, né? E aí falta o quê? Processos claros, falta essa clareza do planejamento, e aí, porque quando é uma pessoa, duas, tranquilo, agora quando tem 15, 20 pessoas, 30, a coisa é muito diferente, tá? E aí isso aí depois impacta em RH, em rotatividade alta, em formas de lidar ali no planejamento desorganizadas, daí chefe que fica mal-humorado e desconta no funcionário. A gente sabe os bastidores de muita empresa de games aí, tá? Sabe, tá? Aqui eu não tô falando lá de fora, não, tô falando aqui no Brasil mesmo, tá? Sabe que rola isso, por quê? Porque a empresa cresce muito rápido, não se prepara pra isso, e aí basicamente depois vira apagando incêndio o tempo inteiro, e muita coisa reflete sim na forma de processo de desenvolvimento e de planejamento que não foi pensada desde o início, e que aí a empresa não tá preparada pra isso. E basicamente daí depois vira um caos, que depois tem que fazer daí, pagar consultoria, né, pra resolver os problemas, né, porque daí é engraçado, né, quer dizer, não serve pra nada, tal, mas daí na hora que aperta, né, chama o consultor pra resolver o problema, não valoriza esse tipo de conhecimento, mas daí na hora de aperta o negócio, o consultor tem que vir lá resolver, né. E gente, todas essas questões de game design, e basicamente também do que faz um game design, que é um game design, tem no meu e-book gratuito, Os Segredos para as Games Viciantes, que tu pode baixar e aprender de graça, saber de fato o que é game design, né, porque olha, eu tô careca de receber design de games dizendo que não é game design, por aí vai, e tem gente que ainda acha ruim quando eu explico, mas gente, é porque é muito divulgado errado isso, tá, é muito divulgado, então parte de nós trazer o que tem que ser feito. E aí eu convido você agora a deixar nos comentários como é que você está fazendo seu planejamento de jogo. Como é que você tem feito? Para que tipo de jogo que você adota certo? Porque, cara, eu sempre... Cara, eu converso com as pessoas assim e questiono e pergunto, eles falam, não fiz planejamento nenhum. Daí tu vai lá e fuça, vai ver. Pô, tem um caderninho lá com uma anotação, tem um rabisco de um desenho lá que ele fez. Cara, isso é planejamento também. A gente tem uma visão de planejamento muito errada, cara. Muito errada. Na vida até a gente tem essa ideia errada também. Cara, se tu faz uma lista de compras pro supermercado, é planejamento isso aí, tá? Isso é planejar também, tá? É você pensar antes de fazer alguma coisa, entendeu? Que pode ser no documento papel, pode, mas pode ser de outras formas também, entende? É você ter um plano antes pra agir, antes de agir, basicamente, tá? Isso reduz margem de erro, vai reduzir 100% todos os erros, vai conseguir prever tudo? Claro que não, gente. Quem nunca fez um plano de uma viagem, depois teve alguns imprevistos que teve que adaptar e regular e mudar. Mas o fato é que tu ir mais planejado ajuda mais pra evitar dor de cabeça, né, futuras, né? Então faz parte isso, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa aí nos comentários então a sua visão e opinião. Mas o fato é, gente, que GDD, até um colega nosso de dev falou isso, não lembro quem foi, mas falou que faz muito tempo, eu não lembro de quem comentou na conversa. Tu pode chamar de abacate, pode chamar de bolo, pode chamar de pepino, pode chamar do que tu quiser, cara, não de GDD, mas o fato é que tem que planejar de alguma forma ou de outra, em maior nível ou menor nível, tá certo? É isso, gente, então tchau pra vocês, até os próximos vídeos do canal Fábrica de Jogos, comenta aí e participa, tá? Abraço, até!